Muitos consideram Ilíada e a Odisseia, de Homero, como obras essenciais para se ter como norte para estudar os aspectos da masculinidade, ou do que era o ser homem e suas diversas formas de interagir com a realidade. Mas se essa é uma afirmação fácil de dizer, difícil é conseguir extrair esses modelos de uma obra tão complexa e escrita com ares de poema épico, dificultando a apreensão dentro da nossa realidade mais moderna, acostumada a um outro tipo de linguagem. Então, na conversa de hoje, vamos fazer esses paralelos entre a Odisseia e a Ilíada de Homero e as três formas de se entender a masculinidade a partir dessas obras. Primeiro de tudo, é importante resgatarmos um conceito de masculinidade antigo que remonta inclusive dentro dos textos bíblicos, que é a entendida como Andreia, do grego, né? Que é uma espécie de essência masculina, uma essência do homem, aquilo que é inato a ele, que dentro dessas obras é entendido como coragem e impetuosidade. Então é a partir desse conceito que nós vamos entender como essa espécie, essa caracterização da masculinidade se manifesta dentro da obra nos três principais personagens que vamos tratar aqui: Aquiles, Heitor e Ulisses. A Andréa de Aquiles é nata, é manifesta naturalmente. Isso se dá pela sua natureza semidivina. Aquiles é a Andréa encarnada, é a Andréa que se manifesta de forma orgânica, sem a necessidade de ter sido aprendida. E por isso, as caracterizações relacionadas a Aquiles, quando se manifesta na Ilíada de forma forte, ágil, vigorosa e também através de uma beleza física quase impecável. Pela sua natureza semidivina, essa Andréia ela é heróica, naturalmente heróica. Aquiles representa aquele arquétipo do homem que nasceu em topo de hierarquia e, portanto, a sua ideia de flexibilidade e de empatia para aqueles que estão embaixo, ela é muito mais rígida e pouco explorada. Se por um lado ele possui uma natureza masculina nata, já de sua natureza, por um outro lado ele possui essa rigidez que o impede de se comunicar com aqueles homens que estão em um processo de descobrimento da sua natureza interna. E claro, um sistema tão rígido como essa natureza inata da masculinidade de Aquiles traz consigo falhas. Duas delas são uma honra inflexível, e isso quando você lida em sociedade é complicado, já que você tem que se adaptar a diversos meios, a depender do ambiente em que você está, para lidar com pessoas distintas e momentos diferentes da vida, e uma fúria desmedida, conhecida como fúria semidivina ou a fúria de Aquiles, porque justamente essa rigorosidade com que ele trata os próprios valores faz com que ele não consiga medir as consequências de ter sido perturbado dentro da sua forma interior, dentro dessa masculinidade travada, rígida e já natural. Essa masculinidade é muito adaptada em tempos de guerra e de conflito, justamente porque você não precisa dessa empatia e desse caráter flexível para lidar com as questões que cometem a vida, né, em sociedade ou a sua vida diretamente. Você é um combatente, um guerreiro, um herói. Você aparece para resolver, deixando as consequências dos seus atos para outras pessoas, para um outro meio, para uma outra camada da sociedade. Já a Andréa de Heitor, ela é manifestada ao longo do tempo, ela é forjada à medida enquanto ele age. Por exemplo, em combate, assim que ela é forjada no momento em que ele pega em espadas e aprende a duelar. E é por não ter essa masculinidade nata, essa Andréa nata, é que o Heitor acaba também sendo um homem mais empático. É uma vertente dessa masculinidade voltada para a empatia, de entender a dor do fraco justamente porque ele partiu de baixo. E ele entende por já ter se colocado nessa posição antes. E isso leva também ele a admitir as suas fraquezas. Ele é muito mais flexível porque ele também reconhece aquilo que é frágil em si mesmo. E claro, com o ato de admitir a fraqueza, Heitor também teme a morte, diferente de Aquiles. Mas ele não parou ali. Ele não apenas admitiu a sua fraqueza, mas usou isso para evoluir, adquirindo assim força e coragem, conseguindo se equiparar através do tempo, né, e culminando na batalha entre Heitor e Aquiles, com a força de Aquiles, apesar da natural superioridade de Aquiles como herói nesse sentido. Isso porque Heitor não era apenas um guerreiro, ele também era um príncipe, era um nobre. Ele lidava com a sociedade que fica após o ato do herói. E ele possui então dois tipos de força: a força social, além da força física, a força do guerreiro. E claro, além de príncipe e nobre, ele também era pai.
e por isso também gentil e amoroso. Então é uma vertente da masculinidade que consegue ter essa empatia, essa compaixão, justamente por ter aqui proteger, ter uma família e ter algo com que se preocupar para além dos seus próprios atos heróicos e da bravura em campo de combate. Gentileza e piedade geralmente são características de homens que vieram de baixo e entendem o que é ser fraco e as consequências dessa fraqueza, diferente de Aquiles, que já nasceu poderoso e heróico em si mesmo, pela sua natureza semi-divina. Heitor, então, é o homem familiar, aquele homem que consegue conciliar o seu lado bárbaro e com o seu lado civilizado, e encontrar um caminho do meio. Diferente do anterior, ele escolheu a virilidade, conscientemente escolheu tornar-se homem à medida em que age na realidade. Ao contrário deste homem mais elitizado, que nasceu com essa capacidade intrínseca e natural, que já por si só possui uma natureza masculina intacta, sólida e, portanto, inflexível. Já a Andréia de Ulisses, ao contrário dos outros dois que nasceram na Ilíada, se manifesta melhor na Odisseia. Ulisses é o homem social, o homem sagaz, o homem que usa da sua esperteza para vencer combates desnecessários fisicamente, ou pelo menos para evitá-los o máximo possível. Isso porque Ulisses, diferente dos outros dois, era rei também e possuía o caráter administrativo, o caráter de lidar com pressões sociais de grupos distintos de seu próprio reinado. Então, a inteligência é a sagacidade que apenas um rei consegue adquirir, uma espécie de sabedoria que só aquele posto consegue atingir. Então, enquanto Aquiles é o homem heróico, Heitor é o homem social e familiar, temos então o rei de Ítaca, Ulisses, que é um administrador e um conciliador, pela sua natureza monarca. Inclusive parte dele, Ulisses, o plano para derrubar Troia através da construção do cavalo de madeira, quando os atos brutos do exército não estavam conseguindo derrubar as muralhas. Perceba a natural sagacidade dessa Andréia ulissesiana. Inclusive, ao fim da Ilíada, na conclusão desse poema, acontece de as armas do agora falecido Aquiles serem herdadas pelo guerreiro mais forte, além de Aquiles, ou seja, o segundo mais forte. E esse segundo mais poderoso do exército grego é Ajax, que deveria herdar por direito essas armas. No entanto, através de um jogo burocrático, acaba que quem herda essas armas é Ulisses, justamente porque ele tem esse dom, tanto da palavra quanto da política, e ele consegue convencer os soberanos a darem as armas que seria por direito de Ajax, antigamente o dono delas era Aquiles, para Ulisses, então que herda as poderosas armas do guerreiro mais poderoso, né, que faleceu em combate. Inclusive, é curioso que na hora que os gregos convocam uma assembleia para conversar com os outros soberanos para invadir Troia, né, entre várias cidades gregas, Ítaca, de Ulisses, não queria ir para a guerra. Ulisses vai para a guerra contrariado. Isso porque Ulisses ele não achava sentido entrar numa briga que, na verdade, é uma disputa de ego entre dois países. Então, Ulisses ele se finge de louco para não ir à guerra, mas acaba indo por circunstâncias do momento. Então, percebe que ele possui a flexibilidade e também não tem medo de mostrar-se covarde se é para evitar um conflito que não interessa a ele. Ele é esse homem sociável, esse homem político, ao contrário de outros dois, que é o familiar, né, que se demonstra a Andréia de Heitor, e o heróico, que se demonstra na Andréia de Aquiles. Tendo então a manifestação da masculinidade através da sua astúcia e inteligência. Então, estaria Aquiles, o homem heróico, superado? Heitor, o homem familiar, em declínio? Só há espaço para Ulisses, homem político, social, do traquejo? Somos todos Ulisses, então? Ou há espaço para a manifestação de cada um deles dentro de nós? Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar caso gostem da mensagem e também de curtir o meu trabalho. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. The world seems simple to you, my friend, but when you're a king, very few choices are simple. Ithaca cannot afford an enemy like Agamemnon. Are we supposed to fear him? You don't fear anyone, that's your problem. Fear is useful.